Bom dia, feliz sábado você que nos assiste. Estamos aqui mais uma vez para recapitularmos a lição dessa semana. Temos aqui dois convidados muito especiais, o Flávio José, que já esteve conosco aqui muitas vezes, Bom dia, um prazer, Mônica, estar aqui novamente. O Christopher, que já esteve conosco Bom aqui dia, uma vez também. também. É muito bom ter vocês aqui. Uma alegria. Se você, por acaso, não tiver ainda a lição em mãos, você pode adquiri-la através do site da cpb.com.br, que é da Casa Publicadora Brasileira. E você pode acompanhar conosco. Nós já estamos na lição de número 9 e estamos falando aqui sobre rebelião e redenção, que é aqui essa capa, se você ainda não tiver essa lição. Mas ele está falando especificamente sobre o grande conflito entre Cristo e Satanás. E ela vai desenvolvendo esse trimestre inteiro sobre diversos aspectos dessa rebelião, e é o que nós vamos estudar hoje, mais um desses aspectos. E antes de iniciarmos, eu vou pedir que o Christopher faça uma oração pedindo a orientação de Deus. Então, vamos orar. Pai amado, eu te agradeço porque em mais um dia o Senhor nos deu liberdade para poder estudar a sua palavra. Amém. Para isso, eu peço que o Senhor possa nos iluminar com o seu Santo Espírito, Amém. Que as mentes, tanto de nós que estaremos partilhando a palavra, quanto das pessoas que estão ouvindo a palavra, todos possam ser conduzidos pelo teu Santo Espírito. Amém, Amém. Senhor. Perdoa os nossos pecados, em nome unicamente de Jesus. Amém. 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 O grande conflito e a igreja primitiva. Às vezes eu fico pensando que dificuldade para Jesus de conseguir aqueles apóstolos, né, Flávio? Não foi fácil, né? Eu achei interessante aqui um pedaço da lição. Ele fala assim que o convívio dos apóstolos com Jesus foi como se fosse uma faculdade, né? Sim. A faculdade hoje em dia leva o quê? De 4 a 5 anos. Eles tiveram 3 anos e meio de convivência, só que era uma convivência ininterrupta. Dia e noite, dormiam juntos, conviviam juntos, né? Uhum. E mesmo assim, com todo o conhecimento, eu sou uma professora. Fico pensando, não existiu melhor professor do que Jesus. Ele era perfeito em todos os seus ensinamentos. E mesmo assim, aqui a lição enfoca que às vezes eles não conseguiam compreender, porque eles tinham umas ideias pré-concebidas, eles queriam uma libertação imediata. Eles viviam sob o jugo romano e achavam que eles acreditavam que Jesus era o libertador, mas eles não tinham essa noção geral, global, de que Jesus era um libertador de toda a humanidade, né? Não só do momento que eles estavam vivendo. E aqui eles enfatizam que uma coisa interessante, que mesmo depois da ressurreição de Jesus, eles ainda tinham a expectativa de que Jesus ainda os libertaria, do jugo romano. Né? É interessante que acaba sendo toda a experiência, a tradição que eles ouviram desde pequenos, que chegou a eles a criar um filtro automático, e esse filtro fez com que eles não conseguissem sair dessa ideia e conseguir ouvir exatamente o que estavam, assim. É como se filtrasse mesmo. Agora, aqueles filtros que a gente coloca em dispositivo eletrônico para tirar uma ou outra palavra, é interessante, porque eles tinham isso na mente. E se eles tinham, talvez nós também possamos ter em algumas vezes isso daí. E uma coisa interessante, porque quantas verdades que a gente ouve e não capta como verdade, né? Algumas pessoas, elas escutam, digamos assim, uma verdade sobre o sábado. Elas escutam, mas elas estão tão entronizadas nos conceitos que elas têm de família, como pessoa, né, como tradição, que às vezes elas não conseguem enxergar aquilo como uma verdade. E acontece com o ser humano até hoje, né? A mesma coisa hoje. Sim. E uma coisa muito bonita aqui, que até eu gostaria que você começasse falando, Christopher, que mesmo depois da ressurreição, Jesus ainda passou 40 dias com os discípulos.
Sim. Que coisa maravilhosa, né? Depois de tudo aquilo que eles passaram, eu acredito que deve ter sido devastador para eles ter visto Jesus morrer da maneira que ele morreu e achar que tinha acabado tudo ali. E depois ele ainda deu a bênção de conviver com eles mais 40 dias. E acho que foi quando os olhos deles se abriram, né, Cris? Então fala. Na verdade, o Jesus ele precisou desses 40 dias para reafirmar tudo aquilo que ele tinha falado durante 3 anos e meio. E nada melhor do que a Bíblia para poder falar sobre isso. Você pode abrir aí a tua Bíblia em Atos capítulo 1, o versículo de 6 até 8. E eu vou ler aqui para você, tá? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino de Israel? E é interessante que esse início eles estão perguntando. É agora que o Senhor vai acabar com todos os romanos e vai deixar o reino de Israel como o primeiro no mundo, que essa era a ideia deles, né? A ideia que os israelitas tinham naquele momento era de que Jesus ia ser o libertador mesmo. Tal como foi Moisés lá atrás, que tirou das mãos do faraó e dos egípcios para instituir um novo reino, que era um novo povo que eles queriam ser. Mas vamos continuar lá. E respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou em sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É interessante exatamente isso, porque o que aconteceu? As ideias pré-concebidas que nós muitas vezes colocamos na nossa mente, elas impedem muitas vezes que o próprio Espírito Santo trabalhe. E se Jesus não trabalhasse aquilo, não dava para o Espírito Santo conseguir descer. Ele precisava quebrar a ideia inicial para fazer com que os discípulos estivessem abertos para a próxima etapa. Perfeito. E é interessante que a Bíblia é bem clara. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eles não tinham poder ainda. Perfeito. Porque o poder estava contido em Jesus, junto com eles. Eles tinham o poder deles quando eles estavam junto com Jesus. Porque Jesus tinha o poder do Espírito Santo naquele momento. Mas eles não tinham. Perfeitamente. Vamos tentar resgatar uma experiência vivida por Jesus, relatada no livro de João, que ilustra essa realidade limitada da percepção espiritual dos discípulos em face do ministério de Jesus, do reino que Cristo haveria de instituir. No livro de João, no capítulo 3, Jesus tem um encontro com um líder espiritual chamado Nicodemos. E ao travar um diálogo com Nicodemos, Jesus sinaliza para Nicodemos a seguinte necessidade: é necessário que o homem nasça da água e do Espírito. Não é isso? E naturalmente Nicodemos troca algumas questões com Cristo, e uma delas foi a seguinte: mas como pode isso acontecer? E Jesus responde. Ele responde no versículo 10 da seguinte forma: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Na verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Mais à frente, Jesus diz o seguinte: olha, a perspectiva religiosa que vocês nutrem, ou que vocês, discípulos, nutriram ao longo dessa caminhada de 3 anos e meio, ela está ligada a uma perspectiva terrena. O que eu estou dizendo para vocês é que, além do batismo na água, vocês carecem do batismo no Espírito. E de maneira muito interessante, Jesus ele traça uma ilustração referente à experiência vivida por Moisés ainda no deserto. E com base nessa ilustração, eu gostaria de contextualizar com vocês uma aplicação para os nossos dias. O que Jesus falou ao final ali para Nicodemos? Ele diz o seguinte, no versículo 14: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Eu pergunto a vocês, por que Moisés levantou a serpente no deserto? Porque aquele povo estava morrendo, estava numa condição
moribunda, uma condição terrível espiritualmente, e pela fé, ao olhar a serpente, eles haveriam de viver, não é verdade? Jesus está dizendo o seguinte, olha, do mesmo modo que isso aconteceu com Moisés lá atrás, é necessário que nós, filhos e filhas de Deus, que nos encontramos, inclusive hoje, naturalmente, numa condição de morte espiritual. Nós estamos à beira de uma realidade de morte espiritual. E a única pessoa em todo o universo que pode nos restaurar espiritualmente é a pessoa do Espírito Santo. É Ele que nos apresenta a pessoa de Jesus e, ao nos apresentar, nos apresenta a nossa realidade, a nossa carência, a nossa condição de morbidade, de mornidão. De mornidão. Inclusive, até aproveitando esse ensejo, Deus, Ele está nos chamando para que nós despertemos da nossa letargia, da nossa mornidão, da nossa limitação. É necessário que Ele coloque uma lente espiritual, né? Isso aconteceu quando se verificou o Pentecostes na vida dos discípulos. Que ele troque o óculos, né? Que ele troque o óculos. Tem que trocar o óculos, porque aquele está embaçado, está sujo, está empoeirado. Distorce a visão. A visão dos discípulos era uma visão limitada a uma realidade terrena. E Jesus disse o seguinte, olha, o reino que eu vim instituir não é um reino limitado a esse mundo. Vocês estão achando que eu vim aqui para libertar vocês do jugo romano, quando na realidade Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês estão carecendo urgentemente da pessoa do Espírito Santo na vossa vida, a fim de que vocês sejam reavivados, a fim de que vocês deixem essa apatia espiritual, porque de fato é só o Espírito Santo que pode promover duas coisas, quebrantar o nosso eu, como nós somos difíceis, né? Como nós temos dificuldade de aceitar a ação plena de Deus na nossa vida. A gente coloca reservas, a gente se... Entrega, mas entrega um pouquinho, né? Daí não entrega, né? E não entrega. E Jesus está dizendo, olha, você precisa, querido, querida, né, entregar-se completamente para que esse Espírito da verdade, ele promova essa restauração e mude essa lente, né? Essa perspectiva. E pior do que uma não entrega é uma meia entrega, que continua sendo uma outra não entrega, só que acaba levando a pessoa a acreditar que está entregue, mas quando ela não está. É o pior tipo de coisa, porque a pessoa acaba se enganando. Aí cria o filtro de achar, não, tá bom desse jeito. Tá é bom, o suficiente, né? Estou numa minha zona de conforto. Exato. Não é nem tão confortável, porque tem gente que fica atrás de mim, e daí dá problema. Mas a pessoa não consegue perceber que ela não entregou ainda tudo aquilo. E até aproveitando o gancho, Flávio José, você falou assim sobre o Pentecostes, Sim. E eu acho que foi no Pentecostes realmente que eles perceberam a ação do Espírito Santo na vida deles. Acho que eles se entregaram totalmente e viram o que eles poderiam ser nas mãos de Deus. Sem dúvida. Porque até então eles se focalizavam muito em Cristo, né? Claro, não tinha comparação com Cristo, nenhum de nós tem comparação em Cristo. Mas a gente vê que até Cristo falou que eles fariam maiores milagres do que ele, porque seriam usados pelo Espírito Santo. Só para você relembrar que talvez aqueles que nos assistam não lembrem um pouco dessa história do Pentecostes. O que aconteceu? Uma das histórias mais significativas da palavra de Deus e que foi um tem marco, tudo né? a ver com a nossa necessidade espiritual também no presente, né? Então nós gostaríamos de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, nos é apresentada a descida do Espírito Santo. O que aconteceu lá? Eu acho que é interessante nós lermos para que você veja o passo a passo desse momento maravilhoso na história da igreja primitiva. A igreja estava se formando e ela carecia realmente desse poder. O Espírito Santo ele veio para proporcionar esse poder, para fazer lembrar os discípulos, a igreja ali crescente, de toda a história de Jesus, do que ele havia feito, enfim, e para habilitá-los à pregação do Evangelho. Porque sem o Espírito Santo isso seria impossível. É só interessante, antes da gente entrar no texto bíblico, para contextualizar, que os próprios, eles, assim, o Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. Isso. Essa é a primeira coisa. Então, Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou e passou mais 40 dias com eles.
o que acontece? De 40 dias para 50 tem 10 dias. A gente tem que lembrar que os apóstolos, que na época eram discípulos ainda, eles ficaram dentro de uma casa convivendo porque eles estavam sendo perseguidos. Eles já eram perseguidos um pouco antes de Jesus morrer e depois ele ressuscitou, aumentou ainda mais, né? Então esses 10 dias eles ficaram andando tudo junto. E ao eles ficarem todos juntos, eles tiveram que fazer muitas coisas que nós dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro das nossas coisas, muitas vezes não queremos fazer, que é resolver os problemas internos. Porque só quando eles deixaram que o Espírito Santo mexesse neles, nos problemas internos, aí eles conseguiram abrir para isso que a gente vai ler agora. Sem dúvida, eles passaram 10 dias em oração e ao final dos mesmos, o Espírito Santo se manifestou nesse dia do Pentecostes, não é? Então, no versículo 5 do capítulo 2, vamos ler aqui, o dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então, filhos e filhas de Deus, advindos de várias regiões, se afluíram a Jerusalém. Muito bem. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Naturalmente, como eram vindos de diferentes lugares, diferentes países, cada um vinha com, naturalmente, a sua própria língua. E o que aconteceu? Estavam, pois, atônitos e se admiraram, dizendo, vede, não são, porventura, galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvidos falar, cada um em sua própria língua materna, Deus dotou os discípulos da possibilidade de comunicarem-se com línguas que humanamente para eles eram desconhecidas, mas eram línguas inteligíveis, línguas que permitiram um canal, essa comunicação através do Espírito Santo, um canal da verdade do coração daqueles discípulos, a fim de que aqueles homens que estavam chegando em Jerusalém pudessem conhecer, compreender a beleza do Evangelho, não é? E diz mais assim, ó, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios. Vejam a diversidade, né? Étnica e linguística ali em Jerusalém. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de quem? As grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? E é curioso notar que após a manifestação do Espírito Santo, naquele momento tão precioso, né, do início da igreja de Deus, Pedro agora ele se levanta e ele faz um discurso. E nesse discurso, eu e você estamos intimamente implicados. Por quê? Porque Pedro agora fala de Jesus, do ministério dele, do reino de Deus, enfim. Pedro já estava imbuído do Espírito Santo. Ele faz esse discurso e agora ele olha para o futuro. E aqui no capítulo 2, ainda no versículo 17, ele faz referência a uma profecia de Joel, do profeta Joel, de que acontecerá que nos últimos dias, nós reconhecemos que estamos vivendo esse momento. Sim. Os últimos dias da história desse mundo, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Diz mais acima, no versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vimos a experiência de Nicodemos, Jesus falando para ele, olha, tu te lembras de Moisés? Quando aquela serpente foi levantada, era a única condição de vida, crer. Pedro está dizendo a mesma coisa. Para esses dias, a nossa condição de salvação é pedirmos o batismo do Espírito Santo de forma diária na nossa vida.
essa é uma necessidade urgente de, como igreja e como pessoas, realmente buscarmos, pedirmos, suplicarmos a Ele nesse sentido. Diz a Simone White no livro Eventos Finais, já concluindo o raciocínio, ela diz o seguinte: a medida do Espírito Santo que recebemos será proporcional à intensidade de nosso desejo. A Bíblia diz: peça, invoque, clame. Diz mais: a fé exercida neste sentido e ao uso que fizemos da luz do conhecimento que nos forem concedido. E muitos de nós, e essa é uma realidade que a gente precisa sempre estar em reflexão, ainda imaginamos que a descida do Espírito Santo ela é vista como sendo uma coisa para o futuro, quando na realidade é privilégio daqueles que o invocam no presente de recebê-lo agora. Nós precisamos buscar por isso mais, nós precisamos orar por isso mais, nós precisamos, porque é uma questão de vida ou de morte espiritual. E é uma coisa interessante, assim, é um tema tão envolvente que eu acho que a gente poderia só falar isso sobre a semana toda esse tema. Mas quando você estava falando aqui, eu fiquei pensando, hoje em dia a gente vai em congressos internacionais e tem aquela tradução simultânea, né? Sim, de cada um, o pontinho no ouvido, né? E é interessante para aqueles que nos ouvem perceberem isso, que o dom de línguas, ele era totalmente entendível. Né? Não era qualquer língua. Isso é uma coisa interessante, né? Que a gente não vai comentar mais aqui porque o nosso tempo não permite. Eram línguas, na verdade, estruturadas. Com certeza, que todo mundo entendia, né? Inteligíveis, eram idiomas. Português, Era inglês, francês, latim, árabe, exatamente. chinês e assim por diante. Continuando um pouquinho aqui, ó, eles tiveram que enfrentar os saduceus. E esses saduceus, eles tinham uma característica sobre a ressurreição, né, Cris? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Algumas das características que eles tinham é que eram duas coisas. Você pode até me ajudar. Os fariseus tinham uma crença específica e os saduceus tinham uma outra crença específica. A primeira dos fariseus era que... Qual que era? Dos fariseus? Dos fariseus, Aqui está falando especificamente dos saduceus. Sim, eram duas, né? Os saduceus, por exemplo, não acreditavam na ressurreição. Isso é o que a lição diz aqui. Ele está falando dos fariseus. Porque, na verdade, havia algumas diferenças de natureza teológica. Sim, internas, né? Internas que, enfim, havia, de fato, algumas distinções nesse sentido. Mas o ponto que a lição destaca é exatamente a realidade da ressurreição de Cristo, que fora alvo de crítica e de não aceitação, especialmente por parte dessa corrente do judaísmo, que eram os saduceus. Né? Que aí fazia com que eles não acreditassem naquilo. Sem dúvida. Né? E é exatamente assim, que ao eles ouvirem, é que perturba, porque volta a mesma questão do preconceito de antes. Como é que depois nós que estamos estudando isso há tanto tempo, não vamos... Como é que ele está dizendo um negócio que a gente não acredita? Como é que esse iletrado desse Galileu pescador aqui, que nem sabe escrever o nome direito, está pegando e está contundentemente quebrando toda a nossa crença que a gente passou um tempo mostrando que é daquele jeito. Sim. E aí puxa uma coisa para a gente, nós pensarmos, quando a gente estuda de uma forma tão fechada, muitas vezes a gente sabe muito sobre aquilo, só que nós esquecemos que a gente pode ter uma diferença de opinião e que a verdade pode ser mais do que aquilo que a gente estudou. Mesmo que a gente seja o PhD triplo, não sei. Sim, a maior autoridade daquilo, ao ser confrontada com a verdade, tem que ter humildade suficiente para conseguir ouvir a verdade e aceitá-la, né? E que ela faça mudança na sua vida também, né? É a única coisa, né? É a única coisa. E aí, uma das coisas que a gente estava falando antes do próprio Espírito Santo, é que se a gente abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, a gente vai encontrar uma das coisas que é mais importante que a gente entenda em relação à palavra e como é que o poder de Deus atua em nós.
Então, vamos lá. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso quer dizer o seguinte, tudo que os discípulos estavam fazendo não era por vontade deles. Tudo que eles estavam realizando não era por vontade deles. Era a entrega deles que faziam diariamente, que fazia com que eles pudessem, dia a dia, poder ser usados pelo Espírito Santo. Então, Moisés não, mas Pedro, ele acabou por falar línguas, não porque ele queria falar em línguas, porque era importante naquele momento que o Espírito Santo utilizasse ele para falar em línguas. E nesse momento ele também estava mandando uma mensagem para um grupo que era um grupo extremamente capaz, que é o grupo dos saduceus, mas que estavam fechados na própria tradição, estavam fechados no próprio conhecimento e, por que não dizer, na própria vaidade, que muitas vezes era o que fechava com que eles não precisassem. Exatamente. Se me permitem, essa história alusiva aos saduceus e essa inquietação que ocorrera entre eles e Pedro e João decorreu de uma cura de um coxo por aqueles dois homens de Deus. Como aquele homem já padecia desse mal há cerca de 40 anos, e naturalmente ele era conhecido ali na cidade, quando Deus efetuou essa cura através de Pedro e de João, que foi uma coisa extraordinária, né? Porque Pedro disse assim, olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te, anda. Aquilo causou uma comoção muito grande na cidade. E naturalmente, Deus se valeu daquele momento para dizer, na verdade, em nome de quem aquilo foi realizado. Em nome da pessoa de Jesus Cristo. E Pedro, a Bíblia coloca isso de maneira muito contundente, Pedro não tinha vergonha de falar de Jesus. Ele falava poderosamente acerca daquele Cristo que morrera, mas que acima de tudo era ressurreto. Jesus havia ressuscitado. Como os saduceus não acreditavam nisso e viam que, à medida em que Pedro e João e os discípulos pregavam, muitos eram batizados, num só dia foram 3.000, depois foram 5.000 pessoas, né, batizadas. Eles pensaram o seguinte, se a gente não conter esses discípulos aí, nós vamos perder aqui as nossas vantagens, enfim, até porque, naturalmente, os saduceus gozavam de algumas regalias em função do Império Romano. Eles pensaram o seguinte, a única forma da gente limitar o argumento desses homens é prendê-los, porque do ponto de vista do fato, era incontestável a cura do coxo. E aí eles foram presos, depois foram libertos, e aí os saduceus chegaram para Pedro e João e digo, olha, e aí, vocês vão deixar de falar desse Jesus Cristo aí? E a forma mais extraordinária que eu acho dessa passagem de Atos 4 foi a resposta de Pedro. Porque Pedro, lá no versículo 12, ele disse o seguinte, olha, versículo 8, eu gostaria que você abrisse a sua... 4:8, isso aqui é maravilhoso, isso aqui nos enche de emoção, nos arrepia, porque Pedro disse o seguinte, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje, interrogados a propósito do benefício feito a um homem, o coxo, não é verdade? Enfermo, e do modo por que foi criado, pelo poder do Espírito Santo, tomai conhecimento. Vós todos, Pedro era ousado, né? Ousado. Vós todos, e todo o povo de Israel, olha, eu estou dizendo para todo mundo aqui, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra que vocês rejeitaram. E diz mais no versículo 12, não há salvação em nenhum outro. Isso aqui é extraordinário. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro estava tão determinado nesse propósito de falar acerca de Jesus que para ele nem importava se ele viria a ser preso ou se ele haveria de morrer. Mas Cristo era realmente a razão da vida dele e ele não teve receio de falar abertamente a esse respeito. Isso aqui era maravilhoso.
O nosso tempo já está se esgotando, a Vamos gente lá. teria muito mais para falar, né? E a gente tem dois assuntos ainda bem importantes. Eu queria que você falasse bem rapidamente, Flávio, sobre o apedrejamento de Estevão. Estevão foi um marco na história, né? E o apedrejamento dele, ele revelou uma série de fatos consequentes. Eu queria que você falasse rapidamente sobre isso. Sem dúvida. Por favor. Interessante notar que, a despeito de Pedro e João terem se manifestado contundentemente acerca do Evangelho de Cristo Jesus, eles não foram alvo de imediata morte. Não é verdade? Uhum. Diferentemente do que aconteceu com Estevão. Estevão era um homem de Deus, era um homem que havia aceito Cristo como seu salvador pessoal e destemidamente ele pregava a pessoa de Jesus. E isso causou fúria entre os líderes religiosos de sua época que não aceitavam a Cristo. E é curioso que ele foi levado perante o Sinédrio, que era o espaço de organização religiosa do judaísmo da época, e ali, perante o Sinédrio, ele apresentou uma defesa. E é legal que essa defesa do capítulo 7 de Atos aqui, Exato. se você precisa de um resumo da Bíblia até ali, é Exato, só ler exato. o discurso de Estevão, porque essa defesa que ele faz, ele transcreve desde a criação Exato. até o tempo de Jesus. Até o tempo de Jesus, porque contra ele foi levantada a acusação de que ele estava por ignorar a obra de Moisés. E sinalizou, inclusive, que o templo haveria de ser destruído, etc. E aí o que Estevão fez? Isso foi extraordinário. Obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo. Estevão agora faz um resumo de toda a palavra de Deus, não é verdade? Desde os primórdios, passando por vários patriarcas, né? Ele faz referência a Abraão, ele faz referência a José, ele faz referência ao cativeiro hebraico no Egito, ele faz a referência à libertação do povo e ele faz referência naturalmente a Moisés para sustentar que o propósito de toda aquela caminhada bíblica era centralizada na pessoa de um homem, Deus, chamado Jesus Cristo. E a ousadia dele, no fim disso dali, realmente ele, no versículo 51, no capítulo 7, né? Capítulo, Atos 7, 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também o fazeis. É interessante que ao ele utilizar isso, ele diz assim, vocês são um pessoal muito cabeça dura, mas ao ele chamar eles de incircuncisos de coração, a circuncisão para o judeu e do tempo de Israel era aliança com Deus. Ele estava dizendo que ao eles resistirem, eles estavam quebrando essa aliança com Deus. Sim. E era um negócio pesado de se falar, apesar de ser real a verdade, daí inflamou a raiva deles, né, para isso. Realmente. Só para a gente terminar aqui, eu gostaria, Cris, que você falasse sobre a última parte de uma mudança de atitude, que fala um sonho que Pedro teve que muitas pessoas interpretam de maneira errônea. Por favor, nos lembre esse sonho que ele teve. Então, vamos lá. Talvez o que a gente mais precise ir atrás é de ler isso daqui, Atos 10, e dos versículos... Lembrando que Pedro já estava com Cornélio na casa de Cornélio, 10. Cornélio era um centurião. É um centurião romano, tá? Era um gentil, era um homem que não tinha tido uma experiência durante boa parte da sua vida com Deus, mas ele conheceu a verdade em Cristo, não é verdade? Sim, e é interessante que, diferente de Jesus, os discípulos ainda tinham resistência. Se a gente lembrar da história da samaritana, eles não queriam porque era uma samaritana, né? Eles tinham as questões até com as crianças naquela início. Então, eles tinham algumas coisas culturais que faziam com que eles não quisessem estar perto. E esse daqui, Pedro tem a visão, e a visão parece um lençol com tudo quanto é tipo de animal imundo, e puro, imundo, etc. E diz, vá
e coma tudo isso daqui. E ele diz assim, eu sou judeu, eu sou israelita. Levítico 11 diz que eu não devo comer tais animais e tais coisas. E o contexto, mas o que acontece depois com Pedro, mostra que a visão não está falando de comida. Porque eles consideravam os outros povos, os gentios, como imundos. Perfeito. O preconceito deles era esse. Esses são imundos, então eles não são merecedores da graça de Deus, totalmente o contrário do propósito divino, inclusive para o povo de Israel, que era fazer com que o povo de Deus fosse uma luz para o mundo, não o chefe do mundo, porque o chefe do mundo sempre é para ser Deus, mas eles queriam que fosse uma luz. Só que, ao Pedro ter isso, ele entendeu que não era só para os judeus, era para todo mundo. Na visão, ele entendeu o que Jesus tinha falado lá atrás. Até os confins da terra. Entre os judeus, entre os samaritanos, entre os gentios, todo mundo. Para todo mundo. Acho que foi quando ele entendeu que Jesus tinha morrido por todos, né? Para a salvação de todo ser humano, né? E eu vejo, contextualizando para os nossos dias, às vezes a gente também tem esse tipo de preconceito. A gente pensa assim, ó, essa pessoa não merece a salvação. Nossa, olha tudo que ele já fez. Agora ele está dizendo que foi transformado por Jesus e todos os pecados dele. E a gente tem esse pré-julgamento. Porque realmente para ter esse amor incondicional é só mesmo Deus. E ele sabe disso, né? Que nós somos muito finitos na nossa maneira de amar. A gente escolhe mais ou menos aqueles que têm direito a serem amados ou não. E Deus, graças a Deus, não vê dessa maneira, né? É porque Deus ele consegue ver o nosso coração e consegue perceber que todos nós somos muito estragados por dentro. Todos nós. Não existe o que é mais... aquele que é melhorzinho, aquele que não é. Aquele que se deixa ser usado pelo inimigo, e ele não precisa fazer nada para não ser usado pelo inimigo, vai fazer tudo que o seu coração mandar. E isso pode ser extremamente ruim. E ao Deus mandar essa visão para Pedro, ele percebeu, eu sou igual a esses daqui. Sim. Se eu não deixar com que Jesus complete meu coração, eu vou ser tão imundo quanto eles. Isso. Perfeito. O poder de Jesus, através do Espírito Santo, trouxe com que ele pudesse trazer o Espírito Santo a outros. Ser usado completamente, né? E é interessante notar, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 10, que nos fala dessa experiência de Pedro e Cornélio, e precisamente no versículo 33, Cornélio disse, ora, estamos aqui todos nós, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Veja o desprendimento, né, de Cornélio, a humildade dele, de buscar sedentemente essa verdade, que até então ele não tinha. E é interessante que depois que essa visão foi dada a Pedro, e Pedro entendeu realmente que Deus não faz distinção de pessoas, de acepção de pessoas, ele responde de uma forma muito interessante. Ele diz assim, ó, eu finalmente reconheço, né, eu, Pedro, que sou judeu, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Seja você judeu, samaritano, romano, árabe, chinês, não importa. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, não de alguns, não de partes. Ele é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia. Essa resposta de Pedro é a confirmação de que ele já estava realmente sob a influência direta do Espírito Santo e compreendera a extensão do Evangelho, que não era limitada só ao judaísmo, mas que na verdade era limitada a todo mundo. E a igreja
a partir dessa compreensão, ela cresceu, né? Porque Jesus foi muito, o Espírito Santo, ele convenceu realmente a igreja primitiva de que Cristo não veio morrer apenas por alguns, ele veio morrer por todos, né? Indistintamente. É interessante que o grande conflito está fora da gente, mas também está dentro da gente. Está fora porque o inimigo quer atingir a Deus com todas as suas forças e quer estar no lugar de Deus. Ele já foi derrotado, não tem mais como. Mas se a gente não conseguir tirar o preconceito dentro da nossa mente e as nossas próprias, os nossos próprios saberes, as nossas próprias convicções, nossos próprios paradigmas, faz com que nós talvez freiemos o grande conflito que também corre na nossa mente. E eu queria terminar lendo aqui uma parte de reflexão, bem no final aqui de sexta-feira, que diz o seguinte: como você reage ao sentir a convicção do pecado produzida pelo Espírito Santo? É no coração que o grande conflito é verdadeiramente travado. Foi bem isso que você falou, Christopher. Com as escolhas que você faz quando é convencido do pecado pelo Espírito, revelam de que lado você está. Então, esse conflito, como ele falou, é um conflito universal, mas também é uma batalha pelo nosso coração. E aqui essa lição veio nos dizer como essa batalha também atingiu os discípulos, que depois se tornaram os apóstolos e os grandes marcos que levaram avante essa mensagem maravilhosa, né? E a única maneira de a gente ganhar essa batalha é estando diariamente aos pés de Jesus e pedindo a ação do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Molly, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer. Que Deus abençoe as suas vidas ricamente. Amém. Eu gostaria de terminar com uma oração. Flávio, você faz uma oração para nós, por favor? Fechemos nossos olhos e falemos com o nosso Deus. Nosso querido Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui diante dos nossos irmãos via internet, abrindo a Tua Palavra e comungando desse propósito maravilhoso, do Teu desejo de derramamento do Teu Espírito já em nossos dias. Essa é a nossa grande necessidade. Reconhecemos, Senhor, que nós estamos enfermos e carecedores da Tua cura, da Tua restauração. Assim como o Senhor se fez manifestar para a Tua igreja, ali nos primórdios dela, e ela carecia de fato da Tua intervenção para que crescesse esse Evangelho, chegasse aos confins da terra, nós carecemos da Tua presença em nossa vida. O Senhor Jesus disse que nós precisamos nascer da água e do Espírito. Muitos de nós, de fato, fomos batizados, mas nós precisamos realmente do batismo do Espírito Santo diariamente na nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos restaure aquilo que realmente o Senhor pretende fazer da vida de cada um dos teus filhos para que a tua obra avance e o Senhor possa logo voltar a esse mundo. Obrigado por essas mensagens preciosas nessa lição dessa semana, que apresentam realmente o início da tua igreja, dos embates que foram ali travados, mas o nome de Cristo foi exaltado e foi vitorioso como ele é até o presente. Que o Senhor nos ajude a abandonar o pecado, a promover pelo teu poder as limpezas necessárias à nossa vida e o quebrantamento do nosso eu, a fim de que o Senhor reine soberanamente na vida de cada um de nós. Que o Senhor abençoe a vida dos internautas, o Senhor sabe a necessidade de cada um, o Senhor sabe da necessidade de reavivamento e reforma que nós temos no presente tempo. Que o Senhor abençoe a tua igreja. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos em nome por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Nós agradecemos muito pela sua presença aqui conosco. Esperamos que você tenha um sábado muito feliz na companhia dos seus queridos. Lembrando que todos os domingos à noite, quartas-feiras, nós temos o culto aqui que é transmitido diretamente às 19h30 e também aos sábados pela manhã, o culto divino às 9h da manhã. Fica com Deus e boa semana.
com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.